Mas, e eu quero falar sobre, quero começar, senhor presidente, falando sobre isso, porque eu acho que essa comissão que discute o impeachment não pode atropelar prazos. Com a pesquisa em campo, por que não tem pesquisa de avaliação do governo Temer? Por que não tem pesquisa sobre o apoio ao impeachment? Dias saiu uma do Ibope, que a Carta Capital trouxe, o jornalista Maurício Dias, que inclusive é um amigo pessoal do presidente do Ibope, Carlos Augusto Montenegro, dizendo o seguinte: a confiança na Dilma aumentou de 18% para 35%. É um salto muito grande, num espaço pequeno de tempo. E a gente sabe que se mudar o humor da sociedade, muda-se votos aqui. Tem vários senadores aqui que estão abertos, querendo saber se há crime de responsabilidade. O senhor é um presidente dessa sessão, sabendo se há crime de responsabilidade ou não. Que a primeira fase foi a fase da admissibilidade. Essa é uma fase que você vota com critérios mais frouxos, digamos assim. Agora não. Tem que ter rigor. É um julgamento da presidente. Temos que discutir se a pedalada no plano safra, se aquilo foi crime, se teve ato da presidente, se os decretos de créditos suplementares. Então, eu vejo um clima aqui no Senado muito aberto a uma discussão. Eu concedo a parte. Por isso que isso é o bom desse nosso Brasil. Então, o senhor levantou a bola, eu vou ter que fazer o gol, não adianta, vou ter que chutar, porque... Pode, fique tranquilo. Porque hoje pode para aliviar a tensão, onde foi muito grande lá, Padilha. Eu li, a revista Exame publicou um Twitter seu, dizendo que o Temer tinha provocado 11 milhões de desempregados. Foi transcrito o seu voto aí, depois foi apagado do seu Twitter. Então, eu não sei, queria até, que Vossa Excelência está na tribuna, o que aconteceu? Houve realmente a supressão da informação? Então, só por isso que eu volto. Senadora Amélia, eu não sei desse fato do Twitter, no caso. Eu trabalho muito com o Facebook. Agora, uma coisa eu sei, eu reafirmo. O governo Michel Temer vai aumentar muito o desemprego no país. Porque é uma política que eles estão apresentando extremamente recessiva. Vou voltar a esse tema aqui. Vai aumentar o desemprego muito, o governo Temer. Sabe por quê? Porque é uma política radicalmente recessiva. Eu vou dizer... Mas 11 milhões de desempregados hoje, senador Lindbergh, não é uma coisa grave? Claro que é grave, claro que é grave, a gente sabe. Deixa eu te contar aqui. Foi uma grande vitória nossa, dos nossos governos, foi ter saído do desemprego de mais de 12,8% no último ano de Fernando Henrique Cardoso e ter trazido para 4,3%. E agora, claro, que a gente sabe da crise que nós estamos vivendo em 2015 e 2016. Adversa nesse período. Mas se tem um partido e um governo que pode falar em criação de empregos formais, somos nós. Senador, a senhora lembra do governo Fernando Henrique Cardoso? Senador, foi o ano duro da estabilização. Que não, foi foram 8 anos, olha, 8 anos sem... A estabilização econômica que foi uma conquista perdida, porque a inflação de 10%, senador, nós jogamos no lixo. A inflação já está em 7%. A estabilidade econômica. Não, de jeito nenhum. Eu vou lhe dizer, só para essa questão só para passar, os senhores vão ver agora o que é a direita com um programa neoliberal de volta ao país. Eu vejo muito funcionário público aqui que protestava contra o governo da Dilma. Eu quero ver agora. Mas eu sou senadora, o senhor falou do emprego, só do emprego. Veja só, eu vou lhe dar um caso, e o senhor também conhece bem, porque no Rio de Janeiro também sofreu as consequências da paralisação das refinarias dos projetos da Petrobras. Na cidade de Rio Grande, alimentou um sonho maravilhoso. Eu fui, como jornalista ainda, a presidente Dilma era ministra de Minas e Energia, e me deu, digamos, o privilégio de dar em primeira mão que seria construído em Rio Grande, no terceiro maior porto do país, Porto Marítimo, e o maior do Rio Grande do Sul, um polo naval. Aquilo foi um sonho, porque aquela região é uma região deprimida economicamente, então se espalharia por toda a região, metade sul do Rio Grande do Sul, um grande sonho de desenvolvimento. E numa área especializada, que eram as plataformas marítimas. Cerca de 18 mil pessoas trabalhavam lá, 18 mil. Aquilo ativou tudo, refez hotéis, pensões, setor imobiliário, construção civil, para atender uma demanda que de uma hora para outra cresceu. E aquele sonho, de uma hora para outra, morreu, se tornou um pesadelo, senador. Petrobras. Então, esse projeto social de geração de emprego, de geração de renda, Bolsa Família é sensacional. É um programa que tem que ser mantido sempre. Agora, os erros que aconteceram, foi visto agora pelo Ministério Público Federal, 2,5 bilhões de reais de desvios de função. Funcionários públicos, pessoas mortas, recebendo o seguro. Como isso que foi feito? Agora, botaram tudo afora, senador. Agora, senadora Ana Maria, Vossa Excelência fala sobre a indústria naval.
começou falando sobre a indústria naval. Quem recuperou essa indústria naval no país? Foi o Lula. Porque o governo Fernando Henrique estava só comprando plataforma e navio fora do país. E o Lula disse, não, nós temos condições de fazer. Agora, eu quero que as senhoras digam o seguinte, essa crise econômica que nós estamos enfrentando, sinceramente, a oposição também é responsável. Não é só a Dilma. Os senhores pararam o país por 1 ano e meio. Acabou a eleição, o Aécio não reconhecia o resultado. Eu acho que estão até arrependidos. Eu vejo o senador Aécio Neves cabisbaixo. Se ele voltasse lá atrás, ele ia ficar pianinho, porque sobrou para ele. O PSDB foi o partido que mais perdeu. E aqui eu quero dizer o seguinte, nós tivemos um recorde de desemprego no país. Não sei se a senhora sabe, que até agora não foi batido. E eu espero que Michel Temer não bata esse recorde, porque seria terrível para o povo brasileiro. O recorde de desemprego no Brasil são 12.700.000 desempregados em 2002, no governo Fernando Henrique Cardoso. Vou trabalhar com os números dos últimos 10 anos. Em 2006, o governo Lula investiu em saúde 40,6 bilhões. Em 2015, com a Dilma, chegou a 102 bi. Sabe o que aconteceria se essa regra existisse em 2006? Estou querendo trabalhar com 10 anos. Se essa regra que o Temer quer instituir existisse em 2006, o orçamento da saúde, em vez de ser de 102 bi, seria, sabe o quê? 65 bi. Nós vamos retirar muitos recursos lá à frente da saúde. Isso impacta na população mais Hoje, senador Lindbergh, é 20 bilhões o déficit da saúde, hoje, mas não foi o Temer que está aí, é o que veio do governo Dilma, senador. 20 bilhões, 43 mil leitos fechados nesse período. O que eu estou querendo dizer é que essa proposta do Temer, imagina só o impacto, de 100 bi seria 65 bi. Isso aqui vai significar fechamento de hospital. Isso é um caos, eu espero que você... Eles já estão fechados, senador, muitos no Rio Grande do Sul fecham. Mas vai fechar mais, olha aqui, olha aqui. Olha para trás, senador, eu tive a grata satisfação de nós termos aqui o nosso líder do governo, senador Aloysio Nunes Ferreira. Obrigado, que eu vou passar para o senador Aloysio Nunes Ferreira. Muito obrigado. O senhor sabe o quanto eu admiro o esforço que o senhor faz para manter a sua fidelidade, manter a sua lealdade ao governo da presidenta afastada, e ao seu partido, o PT. Eu não recrimino por isso. Mas, pelo contrário, admiro. Agora, eu estava ouvindo essa troca inteligente de apartes entre o senhor e a senadora Ana Amélia. E, sinceramente, senador Lindbergh, eu vi dois estilos bastante diferentes. A senadora Ana Amélia, focada, determinada em mostrar ao país, debatendo com o senhor, o desastre, a tragédia que foi o governo Dilma, que está escancarada aos olhos de todos. Ela apontou a destruição da Petrobras, ela apontou a precariedade da saúde, o fechamento de leitos, ela apontou a recessão, quando Vossa Excelência dizia, vocês verão a recessão que vem aí, a política recessiva. Meu Deus do céu, a maior recessão da história republicana foi provocada pelo governo irresponsável da presidente Dilma. Os números que foram divulgados ontem sobre competitividade e sobre crescimento mostram o Brasil que, em um determinado momento, foi um país emergente na mais profunda decadência, no fundo do poço. Isso foi obra do governo Dilma. O governo Lula teve, no início, uma orientação inteligente, sensata, cercada por bons políticos. Muitos deles depois passaram por vicissitudes que eu não quero lembrar, mas bons quadros políticos, né? Teve a clareza de, ao se eleger, abandonar uma linha radical do sapo barbudo, como dizia o Brizola, chamar Meirelles para o ministro da Fazenda, organizar um time, o Meirelles do Banco Central, organizar um time competente, Palocci na Fazenda, na área econômica, manteve os fundamentos que vinham do governo Fernando Henrique, chamou a oposição, e eu era deputado do PSDB, para ajudá-lo, uma vez que o seu partido lhe negava apoio, ao completar aquela primeira etapa da reforma da Previdência. Político inteligente.
Agora, o governo Dilma foi um desastre, senador Lindbergh. E a cada momento, eu via a senadora Ana Amélia, com o seu jeito tranquilo, que eu invejo, porque o senhor sabe, o senhor como eu, temos um sangue um pouco quente demais, precisamos nos controlar. E a senadora Ana Amélia precisa, como se fosse uma luta de boxe, entre dois boxers. E a senadora Ana Amélia aplicou alguns diretos no queixo, alguns diretos que provocaram vários knockdown. Knockdown, aquele que o boxer cai, se levanta antes de completar a contagem. Agora, como um bom boxer, Vossa Excelência sassaricou em cima do ringue o tempo todo. Quando ela apertava de um lado, o senhor fugia para o outro, sem dar nenhuma resposta convincente a nenhum dos argumentos que foram levantados pela nossa querida colega, a senadora Ana Amélia. Mas eu concluo essa parte, que já vai mais longo, muito longo, senhor senador Lindbergh, para dizer ao senhor que é claro que nós vivemos hoje um momento de muita exacerbação política. Vivemos isso ontem na comissão do impeachment, com vários momentos de apartes antirregimentais, e eu espero que, uma vez concluído esse processo, qualquer que seja o resultado, e eu penso que, para o bem do Brasil, a presidente Dilma não poderá voltar, porque ela não tem condições de governar. Essa aqui é a realidade dos fatos. Foi demonstrado, mais do que pedalado ou qualquer coisa, demonstrado que ela não tem a menor condição de governar. Ela destroçou uma base parlamentar. A oposição, não foi a oposição que impediu o governo Dilma de funcionar. A oposição, no máximo, na Câmara, tinha 100 deputados, somando todos os partidos. Enfim, o fato, senhor senador, é que, passado esse momento, eu espero que nós tenhamos possibilidade de, como se faz num país civilizado, oposição e situação, não sei quem será a oposição, quem será a situação, encontrarmos formas e meios de nos entendermos como temos nos entendido no Senado em muitas e muitas ocasiões, em que a oposição não fez a política de terra arrasada, o jogo de soma zero, e muitas vezes, o senhor sabe disso, em diálogo com o governo, conseguimos construir saídas positivas para muitos problemas graves do nosso país. Mas receba, mais uma vez, a manifestação da minha estima por Vossa Excelência. O senador Luiz faz várias estocadas e depois fala da estima. Eu sei, Vossa Excelência sabe do meu respeito também por Vossa Excelência, mas eu devo dizer uma coisa, senador. Olha, não dá para a oposição dizer que não tem nada a ver com essa crise que nós estamos vivendo. E com essa crise econômica também. Porque os senhores pararam o país. Tem uma crise política paralisando o país há 1 ano e meio. O senhor quer negar isso? Legitimidade. Os senhores aqui são isso. Vossa Excelência, líder do governo Temer. Vossa Excelência, no ano passado, dizia que era nem Temer nem Dilma. Nem Temer nem Dilma. Queriam eleições. Eu até agora não entendi direito a mudança de posição do PSDB. Quer que eu explique? Quero. Eu concedo a Vossa Excelência uma parte a Vossa Excelência. Vossa Excelência se refere seguramente a uma intervenção minha numa, digamos assim, numa mesa redonda promovida pelo Instituto Fernando Henrique Cardoso, em que eu participei como debatedor. Foi no mês de março de 2015, no início de março. Portanto, o governo da presidente Dilma não tinha ainda 3 meses. Já se falava naquela época de impeachment. E eu manifestei a opinião que tinha naquela época, que eu achava que que era prematuro se colocar o tema do impeachment naquele momento. A presidente tinha apenas 3 meses de governo. O senhor disse que era melhor a Dilma sangrar. Evidentemente, Vossa Excelência sabe que eu sou um homem incruento, não é? Eu jamais praticaria uma violência contra ninguém. Eu sangrar no sentido da oposição. No sentido político, do governo ficar fraco, de parar o país. Não é isso. O senhor sabe que nós não paramos o país, senador Lindbergh. Claro que pararam. O senhor conviveu conosco no Senado. Os senhores votaram tudo contra, tudo que é pauta-bomba, tudo contra. Não, o senhor sabe que eu não vou discutir sobre isso agora, mas é verdade, está na crônica parlamentar. As vezes em que eu, como líder do PSDB, me entendi com Eduardo Braga, líder do governo, e agora mesmo com o senador Pimentel, uma grande figura do seu partido, quantas e quantas vezes. Mas o fato é que, naquele momento, eu considerava que era uma palavra de ordem destinada a levar à frustração. E eu entendia que era preciso que tivéssemos condições de caminharmos dentro do calendário constitucional normal. Acontece que, de lá para cá, as coisas se agravaram muito. Ficou estampada
a falência de órgãos, a falência múltipla de órgãos do governo Dilma Rousseff. É um governo que não tem mais condições de voltar, senador Lindbergh. Quanto a racismo, como o senhor disse, xenofobia, pelo amor de Deus, senhor Lindbergh, o senhor me conhece. Não faça essa crítica dirigida a Vossa Excelência. E o meu partido, mas o PSDB está de braços dados com o Bolsonaro. É um partido que sai da luta democrática. O PSDB é um partido enraizado na tradição democrática do país. Não é? E havia, naquela manifestação, nas manifestações, pessoas de direita, como havia pessoas de direita no governo do PT. Ou vai dizer que não? O governo do PT foi um governo que montou uma base de sustentação oceânica, com tudo, e nem sempre com os métodos mais adequados do ponto de vista dos valores. Está aí o mensalão. Está aí o mensalão que vitimou algumas das melhores cabeças políticas do PT, como, por exemplo, o ex-ministro Dirceu. Se Vossa Excelência fala do mensalão, então fale do merendão e do trensalão de São Paulo. Fale, sim. Vai falar do mensalão, fale dos casos de São Paulo. Eu estou falando de compra de apoio parlamentar, eu estou falando de crime contra a Constituição, perpetrado mediante compra de parlamentares, é disso que eu estou falando. Agora, eu não quero voltar, isso está na Justiça, já tem condenações, não é? E eu não quero trazer questões de fitas. Se nós pegarmos as fitas gravadas de conversa daquele amigo do senador Delcídio com o Mercadante, não é? Sobre a tentativa de acertar com o Delcídio para ele não delatar, a conversa que teria havido entre Dilma, Delcídio e terceiras pessoas para indicar um determinado ministro para o STJ para livrar um magnata da cadeia, aquela nomeação farsesca do ex-presidente Lula, que não deveria se prestar a isto, Casa Civil, para poder livrá-lo das garras de Sérgio Moro. Isso não tem sentido. E a declaração, e sobretudo, o que é mais fantástico é a nota da direção do seu partido. Eu espero, sinceramente, senador Lindbergh, que o senhor não se alinhe com esse pensamento. Uma nota da direção nacional, uma resolução que, digamos assim, a guisa de autocrítica, sabe o que fala? Fala que se arrepende a direção do partido por não ter combatido o que ela chama de conspiração reacionária instalada no topo do Ministério Público Federal e da Justiça Federal. Quer dizer, fazem autocrítica por não ter encabrestado essas duas instituições. Eu imagino que esse tipo de direção política fale para um número cada vez menor de pessoas, de militantes tribais radicalizados, avessos à cultura democrática. Eu me lembro até do Evangelho de Mateus, capítulo 15. São cegos conduzindo outros cegos. Deixai-os, porque quando o cego conduz outro cego, ambos cairão no precipício. Um abraço. Eu agradeço, senhor líder do governo. Eu sou impressionado com o PSDB, que é o seguinte: eles falam sempre de forma seletiva. Chamava o PT da grande organização criminosa. O problema era o PT. Eles, quando falam dos casos deles, e eu falei do Trensalão e do Merendão, porque, senador Aloísio, é escândalo de corrupção envolvendo o governo do PSDB de São Paulo. Aí eles se calam. E a narrativa... Não, deixa eu só concluir, não. Eu tenho que ser punido, todo mundo. Não, e eu digo o seguinte, e a narrativa da Lava Jato era PT, PT, PT. E agora, senador? Me explica. Quantos citaram Aécio? Eu já perdi as contas. Eu não sei se foi 10, 11, 12, 13, 14 vezes. É brincadeira. Não. Os senhores ainda continuam com esse discurso? Investiguem. É importante que investiguem. Há que dificuldade abrir investigação contra Aécio. Há que dificuldade. Porque abre contra qualquer um. Se falou de alguém do PT, abre na hora. Eu vou lá na Câmara dos Deputados. Então, eu espero que Vossa Excelência, como líder, atue no governo para tentar diminuir esse saco de maldades contra o povo trabalhador brasileiro. Eles querem aqui acabar com o legado do Lula, do Ulisses Guimarães e de Getúlio Vargas. Eu espero ter a contribuição de Vossa Excelência nesse debate para ver como é que nós vamos fazer com que o governo caiba dentro da receita pública. É isso que eu quero que Vossa Excelência me diga, porque o déficit público não é de esquerda nem de direita, ele é contra o povo. E é preciso encontrarmos uma forma do Congresso trabalhar
no sentido, se aumenta uma coisa, tem que cortar outra, porque há limites físicos para o gasto. Porque quando se excede esse limite, o resultado é este. É o descalabro que nós estamos vivendo. Obrigado. Tem que entrar na discussão sobre a conta de juros. O problema do nosso déficit hoje aqui... Piram estratosfericamente no seu governo, pelo amor de Deus. Não, o problema dos juros no país hoje, a grande parte do nosso déficit, do ano passado de 10,30, foi 8,5 juros. É verdade. Pagamento de juros. Essa aqui é a questão central que nós temos que entrar. Governo Temer ou governo Dilma? Seguinte, governo Temer ou governo Dilma? Governo Dilma. Os senhores fizeram um discurso para afastar a presidenta Dilma em cima da responsabilidade fiscal. Foi esse o discurso que os senhores fizeram. Ah, presidenta Dilma, eu já falei aqui para a senadora Ana Amélia, o déficit nos 4 primeiros meses desse ano, da presidenta Dilma foi 5 bi. 5 bi. Que herança maldita é essa de 170 bi? Conversas fiscais por pedaladas. Eles estavam querendo parar a investigação da Lava Jato. Eu quero, antes de passar para o senador Cristóvão, ler alguns trechos. Sérgio Machado. Senador Luiz, se quiser subir a tribuna, pode subir. Sinceramente, o senhor acha que alguém tem condições, ainda que quisesse parar a Lava Jato, fala a verdade. Vamos. Alguém tem condições. Claro, os senhores queriam isso, sabe? Eu não queria coisa nenhuma. Não estou falando pessoalmente de Vossa Excelência, estou falando... Veja, tem que combinar com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, combinar com o Ministério Público inteiro, a começar do Janot até aquele pessoal que atua em Curitiba, combinar com o juiz Sérgio Moro, combinar com a imprensa. Sabe o que eles queriam? Olha, é isso. O senhor está enganado. Vamos parar com essa história da carochinha. Que carochinha? Isso não existe. Não. A Dilma não conseguiu, o Lula não conseguiu e ninguém conseguirá. Os senhores vão tentar e estavam tentando. Esquece essa história. Esqueço isso não existe. Esqueço nada. Se for falar em gravação, nós podemos fazer uma antologia, mas não interessa isso. O povo já conhece, já ouviu, Jornal Nacional. E bobagem. Ninguém para a Lava Jato. É bom que não pare. Então vamos comparar com essa mitologia. Isso não tem cabimento. Olha, não está à altura do homem da sua inteligência. Então deixa eu falar para o senhor. Primeiro, o ministro da Justiça foi indicado por quem? Por Eduardo Cunha. Esse Alexandre Moraes. Foi advogado particular dele. Ele colocou todos os assessores jurídicos da Casa Civil. Colocou o segundo homem na AGU. Você acha que colocou por quê? Qual era o plano que está claro aqui nessas gravações? Mudar o clima, a imprensa diminuir o foco na Lava Jato e eles tentarem se livrar. Com negociações. Romero Jucá fala aqui, ele tem que explicar para a gente, que conversou com o ministro do Supremo. Está aqui na gravação. Conversa com o ministro do Supremo. O senhor sabe que é verdade, que tem muita gente aqui que se aproveitou de manifestações legítimas do povo contra o governo da presidenta Dilma para assaltar o poder, para impedir a investigação da Lava Jato. E eu vou ler aqui. O ex-senador Sérgio Machado, conversa com o senador Romero Jucá. Rapaz, a solução mais fácil era botar Michel. Senadora Ana Amélia, senador Lindbergh, eu assisti parte desse debate pela rádio e eu estava, sinceramente, orgulhoso quando eu comparava esse debate com o de ontem na comissão do impeachment, senador Ciro. Esse é um debate. Lamentavelmente, lá nós nos perdemos em filigranas jurídicas todo o tempo. Eu não falo só do histrionismo, não, eu falo do debate meu. Aqui não, aqui nós estamos debatendo coisas concretas da economia e da política. E a segunda coisa que me deixa feliz é que eu vejo a coerência sua e da senadora Ana Amélia. O senhor, com uma política econômica expansionista de gastança, como alguém usou essa palavra que eu não tinha visto, de gastar muito para dinamizar a economia, e a senadora Ana Amélia, com quem eu me identifico, com a ideia de que é preciso equilibrar as contas, é preciso austeridade. A Naomi Klein, ela defendeu a política econômica da Venezuela. Defendeu essa política expansionista de benefícios além do possível. Não deu certo. Hoje, os governos que trazem austeridade, muitos deles com incompetência e com maldade, aí sim, estou de acordo com a sua palavra, porque sacrificam os pobres e não os ricos. Mas alguém tem que se sacrificar. Não dá para a bonança geral. Porque tem uma coisa chamada lei da gravidade e uma coisa, lei da aritmética nas finanças. 2 mais 2. A impressão que eu tenho quando se defende muito gasto para fazer todos os benefícios sociais é alguém cheio de amigos no 10º andar e dizendo, olha lá embaixo, tem um jardim
com piscina, com lazer. Vamos pular juntos para o jardim. Não dá certo pular do 10º andar sem levar em conta a lei da gravidade. Não dá certo gastar mais do que se arrecada sem levar em conta as leis da aritmética. Agora, aí vamos ver maldade. E eu não vou defender a política econômica do Meirelles, mas eu defendo, sim, a responsabilidade nos gastos. Eu me considero um progressista social, um radical na busca de que o filho do trabalhador estude na mesma escola do filho do patrão, mas eu me declaro um conservador responsável nas finanças. Porque, senão, essa outra parte que eu defendo vira sonhos sem concretude. Ou é uma ilusão por um ponto. Durante o 10º andar até o chão, todo mundo está iludido, senador Cir, com o jardim que prometeram, até se esborrachar, como a Venezuela. E como outros países, e como nós próprios, a partir de em 2015, com a inflação, com a dívida. Que se apresentem alternativas, mas fizeram um acordo com o Fiesp, com o Paulo Scaff, desimposto, não. A grande questão são esses cortes. Então eu faço um apelo aqui para que a gente consiga construir uma frente para preservar direitos dos trabalhadores, do PDT, a CLT de Getúlio Vargas, que querem também rasgar com esse, colocando o negociado na frente do legislado. Senador Cristóvão. Primeiro, para dizer que eu me inclua como segundo assinante dessa frente. Mas uma das formas de defender o direito do trabalhador é lutar contra a inflação. A inflação é a pior das corrupções, que rouba de todo mundo e desestrutura a economia do país. Ninguém ganha quase, a não ser um ou outro que tem informações privilegiadas. Então, vamos fazer essa frente. Agora, nessa frente, eu não vejo nenhum problema de dizer limita-se os gastos conforme a inflação de um ano para o outro. O teto geral. Agora, vamos discutir cada setor. Aí vamos lutar para aumentar a educação. Se for para baixar de educação, essa frente vai estar comigo, eu estou com ela e vamos brigar. Mas se for para dizer, não, vamos limitar os gastos todos. Agora, o da educação a gente aumenta baixando outros gastos supérfluos que esse país tem muito. Ou então, criando alguns impostos que penalizem os ricos e beneficiem os pobres. E aí, sinceramente, fui dos únicos aqui que defendia a CPMF. Defendi quando foi criada, eu era governador, o PT era contra. Defendi quando o Lula trouxe aqui. Fui dos poucos que defendia a CPMF. Porque é um imposto que não dá para sonegar, recolhe de todo mundo. A única ressalva que eu tinha é que a carga fiscal estava muito alta. Mas, hoje, o rombo está tão alto que talvez seja preciso um sacrifício, sim. Um equívoco, a meu ver, que ele voltou atrás. Mas, vamos pegar agora Keynes. Eu fui keynesiano, até acontecer a globalização, até acontecer a revolução tecnológica de hoje. Por que eu digo isso? Porque quando vem a globalização, não adianta um país querer ter uma taxa de juros independente do que acontece no resto do mundo, porque o dinheiro vai embora. Mas por que só a nossa é maior? Sim, essa é a pergunta. Porque eu não vou defender a taxa de juros, porque eu digo que isso é uma questão porque técnica. a nossa dívida, senador, desculpa fazer isso é uma questão a nossa política. dívida, se a gente faz uma comparação internacional, você vê que a nossa dívida ali está em 30 e poucos por cento, está bruta em 60 e tantos, mas porque tem reservas cambiais, teve investimento do BNDES. A comparação internacional da nossa dívida é inferior aos principais países do mundo. Mas quando você compara alguns países com os Estados Unidos, eles não têm problema de dívida porque ele manda para o mundo inteiro os seus dólares. Certos países como o Japão têm uma confiança imensa, então não precisa, para atrair dinheiro, ter juros altos. Mas eu não defendo a taxa de juros, nem subir nem descer. Eu quero ter um cupom que eu confie. E aí eu tenho que respeitar. De uma geração inteira de inflação. É muito perigoso ser keynesiano hoje. É muito perigoso ser keynesiano. Tanto é que eles se dizem neo-keynesianos. Né? Tem uma vasta literatura do neo-keynesianismo. E tem que ser um neo-keynesianismo responsável. Acabou o tempo de você poder ser irresponsável. Até os anos 50 dava para você ter um grau de irresponsabilidade, fazer Brasília com esses gastos imensos, que poderia ter sido mais barata e bonita também. Acabou. A margem de irresponsabilidade. É como se acabasse a gordura. Você não tem mais gordura para fazer essas coisas. Então, a responsabilidade fiscal é fundamental. Agora, estou na sua frente
para que a responsabilidade fiscal sacrifique outros setores supérfluos, onde tem gorduras, e não educação, e não saúde, e não segurança. E vamos ver onde é que a gente sacrifica. Mas tem que ter. Eu gostei muito e anotei aqui uma coisa sua, fundamental, o melhor disso. Quem paga a conta. Isso. Talvez o melhor de provocação, para que eu continue refletindo.